Glórias a Deus. Nós estamos muito felizes por estarmos na casa do Senhor nesta noite. É motivo de muita alegria, porque hoje é um dia muito e muito especial, porque é o dia do Senhor, né? O dia de buscarmos a Deus em primeiro lugar, mas também temos o privilégio de estarmos aqui comemorando, né, mais um aniversário do pastor Marcos, como já foi dito aqui, né, várias vezes, pastor dedicado à obra do Senhor, né? Então isso é muito bom. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda quero me colocar na presença do Senhor junto com a igreja, estar entregando, né, a vida do pastor na mão do Senhor e as nossas vidas também. Querido e eterno Deus que estás no céu, Senhor, neste momento, juntamente com toda a tua igreja, eu quero estar apresentando a ti, teu servo, o pastor Marcos, que sobre ele, Pai, esteja a mão do Senhor, que a tua graça, ó Deus, que a tua unção esteja sobre a vida dele todos os dias. Senhor, que ele possa ser sempre zeloso pela tua casa, que ele jamais, ó Pai, pense em deixar o trabalho que o Senhor colocou nas mãos dele. Ó Deus, que ele jamais pense em distanciar das ovelhas, da tua obra, da tua casa, mas que ele continue sendo zeloso e se dedicando à tua obra como sempre foi até aqui. Que o Senhor abençoe não só ele, mas abençoe a sua esposa, companheira, sempre ao lado dele. Que o Senhor abençoe também os seus filhos, que possam, Senhor, formar uma grande família para servir a ti em espírito e em verdade. Ó Deus, também colocamos a igreja do Senhor como uma grande família, Deus, que juntos possamos seguir, ó Pai querido, nesse propósito de enaltecer o nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de ler aqui a palavra do Senhor, eu quero deixar uma palavra ao pastor também, um texto, né, que para a meditação do pastor, né, um texto que fala do que é ser um líder. E eu quero deixar essas palavras para ele, que ele possa guardar no seu coração. Todo verdadeiro líder é chamado por Deus. O chamado vem do Senhor, que capacita os seus servos a desempenharem as funções para as quais eles foram comissionados. A preocupação dos escolhidos do Senhor devem se limitar apenas a santificar-se e buscar a sensibilidade para ouvir o Espírito Santo de Deus. O pastor precisa viver a verdade do Evangelho na autoridade e no poder do Senhor. Ser uma pessoa que crê incondicionalmente na Bíblia como sendo a palavra de Deus e que aceite o mover do Espírito Santo em toda a sua plenitude, que jamais queira limitar o Senhor à palavra, mas que tenha consciência plena de que Ele é o Senhor da palavra e que também vai além da revelação já existente. Os escolhidos para a manifestação do Evangelho do Senhor precisam receber a autoridade que é dada pelo Senhor. E nós que conhecemos o nosso querido e amado pastor Marcos, sabemos do temor e tremor que ele tem, não só pela pregação da palavra,
mas também do cuidado e zelo pelo rebanho que Deus colocou sob sua responsabilidade. Por isso, parafraseando o salmista, podemos dizer que grandes coisas tem feito o Senhor por ele, por isso estamos alegres. Amém? Glória a Deus nessas palavras para o nosso pastor. E agora vamos abrir a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 13, do verso 17 ao versículo 21, onde estaremos lendo alguns versículos, versículo este que vem nos ensinar e vem nos mostrar sobre a liderança e sobre nós que somos ovelha. Louvado seja Deus, Livro de Hebreus, capítulo 13, começando no verso 17 ao verso 21. Glória a Deus. Então diz assim a palavra, verso 17: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo, do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Orem por nós, pois estamos certos de que temos a consciência limpa, querendo em todas as circunstâncias fazer o que é correto. Peço com insistência que vocês façam isto, para que lhes seja restituído o mais depressa possível. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dele, que ele opere em nós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Essas são as palavras do livro de Hebreu, que o nosso apóstolo Paulo colocou para que a gente pudesse fazer uma breve meditação nesta noite, noite em que nós estamos comemorando o aniversário do pastor dessa igreja, que é do Senhor Jesus Cristo. Então, nesta noite, eu quero estar compartilhando com os amados irmãos, 3 pontos importantíssimos que nós precisamos entender para que Deus possa ser glorificado através de nossas vidas. Então, esses pontos, eles estão aqui inseridos nesses versículos que nós acabamos de ler. Nós vamos ver aqui, no livro de Hebreus, como o rebanho que somos nós, o rebanho de Deus, ele deve se relacionar com o seu pastor, como o rebanho deve se relacionar com o seu pastor. E isso está aqui, escrito em Hebreus, no verso 17, no verso 18, nós vamos achar exatamente, esses pontos que são importantes. Nós acabamos de ler, a palavra, e agora, dentro do versículo 17 que a gente leu e do versículo 18 que a gente leu, nós vemos 3 atitudes, 3 atos importantes, que o rebanho precisa ter para com o seu pastor. 3 atitudes importantes, que é a obediência, a submissão
e a oração pelo pastor, né? Essas três atitudes dos rebanhos da igreja para com o seu pastor é muito importante, e é o que o apóstolo aqui, Paulo, né, fala no verso 17, quando ele começa: obedeçam aos seus líderes. Então ele fala da obediência, né, do rebanho para com seu líder ou pastor. Então ele destaca isso aqui, né? Obedeçam, a submissão, né? Ele fala: e sejam submissos a eles, né? É a outra atitude também do rebanho, né, para com seu pastor. E no verso 18, logo no início, ele fala: orem por nós, né? Orar pelos pastores. Então, essas três coisinhas são de suma importância para que a igreja de Deus, a igreja do Senhor, ela possa ser vencedora, né? Possa ser uma igreja que vai crescer, uma igreja que Deus vai abençoar, né? Então, quando o povo de Deus obedece e se submete à autoridade do pastor, ela está reconhecendo que esse pastor, ele verdadeiramente é um mensageiro de Deus, né? E ela está reconhecendo, ela reconhece que o pastor, a mensagem que ele traz para a igreja, verdadeiramente vem da parte de Deus, né? Então, a igreja que submete, né, a autoridade do pastor, a igreja que obedece, né, ao seu pastor, ela reconhece que esse pastor, ele é um homem de Deus, né? Ele é um homem, né, que traz uma mensagem da parte de Deus. Em 1 Coríntios, né, no capítulo 4, verso 1, diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Então, importa que nós, que somos as ovelhas, né, venhamos considerar que o pastor, ele é ministro de Cristo, ele é dispenseiro dos mistérios de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a igreja, irmãos, ela não pode nunca ser uma igreja que rejeita ou que despreza, né, a palavra que o pastor traz para nós, porque essa palavra, ela é da parte de Deus, né? Aquele pastor que verdadeiramente é comprometido, ele vai trazer uma palavra que é da parte de Deus, e nós precisamos receber essa palavra com alegria e com obediência, né? Porque se não for assim, né, nós não vamos receber bênção, não vamos ser abençoados, a igreja não vai ser abençoada. E uma coisa que nós queremos ressaltar também nesses versículos, que esses verbos que nós falamos aqui, né? O verbo aqui que nós citamos de obedecer, não é isso? Que nós vimos aqui no verso 17. Obedecer e sujeitar, né? Ou submissão, né? E o verbo orar é algo imperativo, né? É imperativo, não é condicional, não é uma coisa, se você quiser, você faz, se você não quiser, você não faz. Não é assim que Deus deu essa palavra. Essa palavra é uma palavra imperativa. Todo servo do Senhor precisa ser obediente, submisso e orar pelo seu pastor. Então não é uma condicional,
é algo que Deus falou, né, pela sua palavra, e assim nós precisamos fazer, né? E outra coisa que é fundamental, né, é importante para a vida do pastor, é nós orarmos por ele, né? A nossa oração é a nossa oração que vai, né, guardar o pastor, proteger o pastor, ajudar o pastor contra, né, os inimigos, contra aqueles que se levantam, porque ele é pastor, né? Então, toda igreja que ora é uma igreja que ela vai fazer com que o sobrenatural de Deus aconteça, não é? O sobrenatural de Deus, ele vai se manifestar no povo de Deus através da oração. Então a oração é importante, porque somente através dela Deus vai manifestar o seu poder sobrenatural. Nós temos um exemplo na Bíblia, não é? Que aconteceu com Pedro. Pedro foi preso, né? Ele estava lá na prisão, muito bem vigiado, né? E enquanto ele estava lá, a igreja orava, né? A igreja estava orando incessantemente por Pedro, que estava preso. E o que aconteceu? Quando Pedro lá estava, né, os grilhões, as correntes, tudo que prendia ele, né, houve um terremoto e tudo foi quebrado. Todos os grilhões daquela prisão foram quebrados e ele ficou livre. Isso foi uma manifestação do poder de Deus. Mas só aconteceu por quê? Porque a igreja orava, né? A igreja orava em favor de Pedro. Então nós vamos ver que, né, é preciso que nós sejamos intercessores através da oração, né? E nós também vamos ver isso em Jesus. Jesus foi o maior intercessor, né? Foi um grande intercessor. Jesus orava, né, por todos. E nós vemos que lá no livro de João, né, lá no capítulo 17, antes dele ser preso, ele começou a interceder pelos discípulos e também por nós. Lá no versículo 20, ele fala que ele também estava orando por aqueles, né, que iam crer nele. Então, Jesus, ele intercedeu já por nós que estamos aqui hoje, né? Jesus já orou por nós. E louvado seja o nome do Senhor, né? Por essa grande intercessão estamos aqui, né? Então, Jesus, ele nos ensina, irmãos, que nós devemos orar pelo nosso pastor, pela nossa igreja e por todos os irmãos, que nós precisamos ser intercessores. E quando assim nós agimos, então nós vamos ser uma igreja bem consolidada, né? Uma igreja que vai ter uma comunhão boa com o seu pastor e com os irmãos. Vai ser uma igreja bem, né, consolidada, uma igreja forte, né? A igreja obediente, submissa, e a igreja, né, que se coloca debaixo da autoridade, né, do seu pastor e ora por ele. Amém? Glória a Deus. Então esse é o papel da igreja, de nós como rebanho, né? E agora nós vamos ver também que o pastor também tem o seu papel, né? O pastor, ele tem o quê? Responsabilidades pastorais, não é? Então o pastor também tem a sua parte de contribuição juntamente com a igreja, e é uma contribuição até muito grande, né? Porque é de muita responsabilidade. Então nós vimos aqui no texto que nós lemos
o verso 17, né, ele fala assim: pois velam por vossas almas como quem deve prestar conta. Então, o pastor é aquele que vela, quer dizer, é aquele que está vigilante pelas nossas almas, né, das quais ele terá que prestar conta. Todo pastor tem que prestar conta das suas ovelhas, porque está debaixo da responsabilidade dele, né? Está escrito na palavra, irmãos. Isso aqui não é só para o pastor Marcos, mas para todos os pastores, o qual Deus constituiu e levantou. Então ele é responsável pelas suas ovelhas, porque o papel do pastor é zelar, né, pelas ovelhas, e o papel dele também é pregar a palavra, pregar o evangelho, porque quando ele, pastor, ele prega o evangelho, ele arranca muitas almas, né, que estão perdidas, que estão aí na mão do adversário. Então ele traz essas pessoas que estão no pecado, né, que estão na morte, para a vida, né, e para o reino de Deus. Então veja bem a importância, né, do papel do pastor. Embora essa responsabilidade não seja somente dele, de toda a igreja, mas ele é o responsável principal. Por quê? Porque está na frente, foi constituído por Deus, e ele é que responde por essa responsabilidade aí que Deus colocou, né, na vida dele. Então, quanto ao pastor, quanto aos pastores, existe uma grande responsabilidade sobre os ombros de cada pastor, e cada pastor terá que dar conta a Deus, né, da responsabilidade que o Senhor deu a ele, né? A Bíblia diz assim, que a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, quando usada segundo a vontade do Pai. Maravilhas acontecem àqueles que creem pela palavra do pregador. Então, tá vendo? Porque o pregador prega e a palavra de Deus vai lá, né, e faz um grande milagre na vida da pessoa, né? Por isso, o pregador não pode deixar de pregar, porque ele é responsável por salvar vidas através da pregação que Deus dá a ele, né? Nós vimos Jesus em João 21, né? Ele chama Pedro, após a ressurreição dele, ele chama Pedro e ele pergunta: Pedro, você me ama, Pedro? E Pedro diz: eu amo o Senhor. E ele diz para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, cuida e guarda e vela pelas minhas ovelhas. Então, Jesus falou isso para Pedro, que Pedro era o quê? Um pastor de ovelhas, não é? Então, o pastor, ele precisa cuidar das ovelhas com alegria, sem reclamação, sem murmurar, para que ele possa ter uma boa consciência e para que ele viva com honestidade. Então, esse é o papel do pastor. Agora, irmãos, o último ponto aqui, né, que nós vamos analisar nessa leitura, é que as consequências do ministério comprometido com Deus, né? Quais são as consequências de um ministério comprometido com Deus? Com certeza, né, vai ser maravilhoso. Isso está no versículo 21 da leitura que a gente fez, né, que diz: aperfeiçoem vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dele, que ele opere em nós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre.
Amém. Então, o que esse texto, né, verso 21, o que ele quer dizer para nós? Que quando o ministério é comprometido com seu pastor e com o reino de Deus, o próprio Deus torna a igreja perfeita para o seu serviço. O próprio Deus aperfeiçoa a igreja para o serviço dele. Então a igreja se torna agradável diante dele para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então muitas vezes nós queremos estar cobrando de Deus, mas o Senhor, Ele deu todos os parâmetros aqui na palavra dele, e se nós seguirmos esses parâmetros da palavra do Senhor, a igreja de Deus vai ser uma igreja que cresce abençoada. E eu quero concluir nessa palavra, nesta noite. Nós ainda vamos ter que cantar o parabéns, né? Então eu quero concluir dizendo que a igreja que deseja fazer a vontade de Deus, ela deverá ser submissa à autoridade que Ele, Deus, constituiu aqui na terra para velar pelas suas amadas ovelhas. O pastor jamais deve perder a consciência de que ele é responsável pelas almas que Deus lhe confiou. Então, pastor Marcos, continue apacentando as suas ovelhas e que Deus continue abençoando ricamente a sua vida em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Eu quero estar agradecendo essa oportunidade dessa palavra nessa noite. Que Deus abençoe nosso pastor. E a Alessandra agora, não sei, deve cantar parabéns aqui, né, para o pastor. Eu acho que ele deveria chegar para lá, né? E depois vamos estar repartindo ali a nossa torta, o bolo, para estarmos junto com o pastor. Amém. A Alessandra está chamando o pastor e a sua família para estar em volta da mesa. Toda a sua família. Filhos e agregados. Glória a Deus. A mãe do pastor também está aí hoje. A sua esposa, irmão. Camila, cadê você?